Ei, Geek, beleza? O primeiro trailer oficial de Superman finalmente chegou e tá na hora de destrinchar tudo. A gente começa com a dinâmica entre Lois Lane e Clark Kent, e o clima já começa tenso. Lois, dessa vez, conseguiu a tão esperada entrevista com Superman, mas ela não tá ali só pra jogar conversa fora. Ela pressiona ele, tentando separar o herói do jornalista. E o papo esquenta. Lois acusa Superman de ultrapassar limites, de agir fora da autoridade de qualquer governo. Soa familiar? É praticamente um Tony Stark versus Steve Rogers, só que versão DC. Lois defende controle, diz que ele precisa seguir ordens, que não pode sair por aí decidindo tudo sozinho. Já Superman reage na hora. Se eu não fizer isso, quem vai fazer? Eu tô acabando com guerras, tornando o mundo mais seguro. E tem um detalhe que achei genial. Na entrevista, ele muda o tom de voz quando assume a persona do Superman. Um toque sutil, mas muito bem-vindo. Lembra até a série Superman and Lois, da CW, que explorava bastante esse tipo de dilema sobre liberdade versus controle. Logo depois, a gente vê uma cena tensa. Pessoas protestando contra o Superman, jogando coisas nele. Muito provavelmente isso acontece depois da tal luta contra o Kaiju, aquele monstro gigante que causou uma destruição absurda. A mídia está massacrando o Superman, culpando ele pelo estrago e a opinião pública está em baixa, talvez no ponto mais crítico até agora. E não é só o público que quer ver o Superman controlado. Rick Flag Sr. também entra na jogada. Sim, aquele mesmo que vai aparecer na segunda temporada de Peacemaker. Ele agora trabalha para Argus, que basicamente é a galera responsável por monitorar super-heróis. A missão? Controlar, prender ou até eliminar, se for o caso. A gente vê uma cena impactante do Superman em meio a um cenário completamente destruído. E essa imagem serve também para mostrar detalhes do uniforme dele, que vai ficando mais escuro e desgastado com o tempo. Isso deixa tudo com um visual mais intenso, mais real. Um detalhe visual simples, mas que adiciona profundidade ao personagem. Agora vamos falar de uma das cenas mais polêmicas do trailer, Superman sendo preso. Sim, ele aparece sendo escoltado por militares armados da Argus, algemado e tudo. E quem está cuidando da operação? Ultraman, do lado esquerdo da tela, e do lado direito a engenheira, integrante da equipe Authority, além do próprio Rick Flag Sr. comandando tudo. Essa parte mostra claramente que o governo, ou alguém com muita influência, decidiu que o Superman passou dos limites. E o destino dele? Uma cela de contenção, claro. Mas quem está por trás de toda essa movimentação? Ninguém menos que Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult, o ex-fera dos X-Men. Ele tá com um visual imponente, conduzindo tudo por trás dos bastidores. Dá pra ver que ele odeia super-heróis e quer acabar com todos eles, com estilo e crueldade. Inclusive o trailer mostra o quartel-general dele com vista para Metrópolis. E se os rumores estiverem certos, ele pode até ser o responsável pela destruição toda que está acontecendo. Falando em destruição, tem uma cena de porradaria insana entre o Superman e um novo vilão que ainda não foi revelado oficialmente. Ele aparece vestindo uma armadura massiva e lutando com o Superman no meio do caos total. Alguns fãs estão apostando que esse personagem é o Lex Luthor, usando um traje de combate. Outros acham que é o Ultraman, e tem até quem diga que é um novo membro da Authority que ainda não foi apresentado. A verdade é, ninguém sabe ao certo. Mas o que dá pra ver é que esse vilão consegue derrubar o Superman com força. Ele joga o herói no chão com tanta brutalidade que deixa uma cratera gigante. E no meio da poeira aparece um civil correndo para ajudar. É aquele tipo de cena que mostra que, mesmo sendo um deus, o Superman ainda apanha. E apanha feio. Depois vem uma cena ainda mais intensa. Superman completamente queimado. Com certeza isso é resultado da luta contra o Kaiju Cuspidor de Fogo. O prédio ao redor está em chamas e ele claramente levou uma rajada direta. O uniforme está destruído e quanto mais detonado, mais legal ele parece. Os detalhes vão aparecendo, o desgaste dá um visual mais denso, mais dramático. Visualmente está impecável. Logo depois, o trailer mostra a engenheira da Authority invadindo e destruindo tudo na Fortaleza da Solidão, e ela não está sozinha. Lex Luthor está com ela. E o mais curioso é o que aparece ao fundo. Aquela máquina usada para bombardear o Superman com luz solar. A teoria aqui é que, enquanto o Superman está preso, eles descobrem a localização da fortaleza e vão direto para lá acabar com tudo. E a ideia parece ser impedir qualquer chance de recuperação ou contra-ataque. Mas, claro, ele vai voltar.
E a batalha final promete ser intensa. Agora, segura essa. O trailer dá a entender que talvez a gente esteja prestes a ver a morte do Superman. Ele aparece totalmente derrotado, com o rosto machucado e uma marca estranha na bochecha. Pode ser envenenamento por kryptonita ou alguma arma kryptoniana que atingiu ele com força total. Essa seria a fase em que ele está fora de combate, enquanto a engenheira e Lex tocam o terror e os outros heróis tentam segurar as pontas. Depois, vemos que ele se recupera e surge com aquela barba por fazer no estilo da série Superman and Lois. Aquele visual que diz, voltei e agora o jogo virou. O trailer também mostra que Clark ainda tem seus pais por perto. Sim, tanto Martha quanto Jonathan aparecem, mesmo que com nomes diferentes dos clássicos dos quadrinhos. A presença deles dá aquele toque emocional, mostrando que apesar de todo o caos, Superman ainda tem raízes, tem uma família. Mas agora vamos falar da Sociedade da Justiça. Finalmente temos vislumbres claros de personagens como o Lanterna Verde, a Mulher Gavião e o Senhor Incrível. E cada um tem seu momento de destaque no trailer. Tem uma cena linda com os três voando juntos sobre Metrópolis, numa pose bem heróica, prontos para cair na porrada contra o Kaiju. Essa cena provavelmente acontece pouco antes da captura do Superman, desencadeando todos os eventos que vieram depois. É um daqueles momentos clássicos de união de heróis antes do caos se espalhar. Agora, presta atenção nessa cena. Lex Luthor, cara a cara com o Superman, com aquele olhar arrogante de vilão que já acha que venceu. É o momento clássico do "você nunca vai adivinhar o que eu fiz, Superman", onde ele provavelmente está explicando todo o seu plano maléfico com aquele discurso de "vou destruir tudo porque sou mau mesmo". E tem uma outra cena bem intrigante. Parece que a Sociedade da Justiça foi capturada. Todos estão presos, inclusive a Lois Lane. Dá a entender que talvez ela esteja ali junto com o senhor. Incrível, tentando descobrir o que rolava naquele local. E aqui vai uma teoria. Esse pode ser o laboratório onde Ultraman foi criado. A estrutura parece uma câmara de contenção. Se for isso mesmo, é possível que Lex tenha colocado em prática um plano envolvendo a criação de um anti-Superman, ou até um Superman corrompido. E por fim, temos aquele olho gigante no céu. Tem gente dizendo que pode ser um buraco negro. Outros acham que é uma forma evoluída do próprio Ultraman, talvez até misturado com o Parasita. Pode ser uma fusão de personagens ou algo totalmente novo. No fim das contas, o trailer entrega o que promete. Deixa a gente empolgado, mostra só o suficiente para despertar curiosidade e segura bem os segredos maiores. Resumindo, esse trailer do novo Superman acerta em cheio. Ele cria hype, entrega ação, conflito político, drama e ainda traz um visual incrível. Com um herói em crise, um vilão manipulador e a promessa de lutas épicas. Não entrega demais, mas planta várias pistas que fazem a gente querer ver mais. Se o filme seguir nesse ritmo, temos grandes chances de ver o Superman voltando ao topo, com uma narrativa mais séria, intensa e cheia de camadas. E aí, o que você achou desse trailer? Será que Lex Luthor vai ser o vilão definitivo? O Superman vai morrer mesmo? E quem é o cara naquela armadura? Deixa nos comentários, curte o vídeo, compartilha com aquele amigo fã da DC e, claro, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo. Valeu!